Bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu amigo Adolho aqui da nossa Igreja Central. Hoje a participação aqui é feroz com a galera da classe 1, dos Adoles 1, beleza? Vocês já tiveram a primeira lição aí com o Dr. Márcio, a galera dos Adoles 2, e hoje é dia dos Adoles 1 marcarem presença. E eu vou, claro, apresentar para vocês a nossa galerinha aqui, beleza? Vamos lá? Começar pelas damas. Seu nome, por favor? Clara. Clara. Muito bom, Clara. Quantos anos você tem, Clara? Fala pra gente. 13. Fala perto do microfone. 13. Isso, 13, muito bem. E aí, meu jovem? Seu nome? Daniel. Daniel. Quantos anos, Daniel? 12. 12. E o último, mais ou menos importante. Sou Arthur, tenho 13 anos. Isso, agora. Arthur, só dá uma olhadinha um pouquinho pra lá, porque o povo não vai ver se contemplar a beleza. Isso, agora sim. Gente, nossa lição de número 2, a galera que acompanhou, né? Qual o título da nossa lição número 2? Vê aí, rapidinho. Um teste de confiança, meu amigo. Olha que essa lição, se você perdeu a lição de número 1, amigo, acompanhe agora a partir da lição de número 2 e também acompanhe a leitura do livro Os Escolhidos, capítulo 39, certo? E na Bíblia, onde vai acontecer a história que a gente estudou? Quem lembra o capítulo e o livro? Deuteronômio 2. Deuteronômio capítulo 2, e o nosso verso está lá no verso 7. Acompanha comigo aí, Deuteronômio capítulo 2, o verso 7. Esse é o nosso verso chave aí. Pois o Senhor seu Deus os abençoou em tudo o que vocês fizeram. Ele sabe que vocês estão andando por este grande deserto. Durante esses 40 anos, o Senhor seu Deus esteve com vocês e coisa nenhuma lhes faltou. Gente, o que estava acontecendo aqui em Deuteronômio? Só para a gente se contextualizar, né? Deuteronômio é o nosso último livro do Pentateuco, né? Dos 5 primeiros ali que a gente chama, né? E aí, nesse último livro, já era uma geração totalmente diferente daquela que havia saído do Egito, certo? Só que era uma geração que ainda estava desacreditada em muitas coisas, apesar de muitas maravilhas que já tinham presenciado, mas também estavam desacreditados de muitas outras. E aí, o nosso verso-chave traz talvez o contexto principal ali. Deus esteve com eles presente em tudo. Clarinha, qual foi a promessa e por que Deus fez uma promessa para esse povo? Deus tinha feito uma promessa. Que promessa era essa? Que agora o povo ia entrar na Terra Prometida. Depois de tanto tempo no Egito, eles sem ter um lugar para chamar que era a casa deles. De falar que, nossa, aqui é a nossa casa. Enquanto eles estavam na terra de outros povos. Isso, fala com o microfone mais perto da boca, porque senão o povo não vai ouvir sua voz. Né? Então, para você entender, né, o que a Clara disse, Deus estava prometendo uma terra prometida. Deus estava falando assim, olha, vocês vão herdar uma terra que mana leite e mel, uma terra, sabe, que vocês nunca vivenciaram na vida. E aí uma coisa muito bacana que a Clara mencionou é que eles não tinham até então um local para se chamar de casa, porque o Egito não era a casa deles, de onde eles haviam saído. Eles tinham ido para lá, no contexto lá no final do livro de Gênesis, né, com o contexto ali da história de José, e no período dos 7 anos de fome, o povo tinha ido para o Egito para não morrer de fome. A família de José foi para o Egito para não morrer de fome. E até então eles talvez tivessem imaginado que aquilo ali fosse a casa deles ou a vida deles. E não era isso que Deus estava programando. Mais uma prova, Clara, de que Deus estava preparando sempre algo melhor para a gente. Né? O Egito não é casa de ninguém, porque Deus estava preparando coisa muito melhor. E talvez você possa fazer uma alusão muito bacana sobre o que a gente tem vivido hoje. Não se apegue às coisas do mundo, porque Deus tem preparado uma outra casa muito melhor e muito mais especial do que essa que a gente vive aqui. Né? Daniel, né? O que o povo então se passou aí 38 anos, né, no deserto, estava ali perto da terra prometida, o que estava acontecendo, o que eles já tinham vivenciado, o que essas gerações já haviam vivenciado, que mesmo vivenciando elas, deixavam eles talvez tão descrentes nesse contexto? O que eles já tinham experimentado? Deus providenciou a água, Sim. comida, proteção pro clima do deserto, que de dia era muito quente, de noite era Coluna de muito fumaça frio. num momento, coluna de fogo no outro momento, muito bom. Mas o que? Coisas maravilhosas que eles viram. Clara e Arthur, se quiserem falar também, fica à vontade, viu? Se vocês lembrarem aí. Deus abriu o mar vermelho para eles passarem. Sim. Jorrou a água da rocha. E
E só, né? Já estou espremendo demais, né? Então, gente, se vocês perceberem, Deus sempre esteve presente. Você já imaginou tu ficar sem tomar água? Né? Tirando a dor nos rins, né? Que de vez em quando dá, a gente não sofre disso ainda, porque eu estou jovem ainda. Mas talvez daqui a pouco, se a gente não beber água. Já ficou com fome, Clara? Não. Seu pai já te deixou ficar sem comer por algum momento do dia? Jejum forçado? Não, né? Então, mas imagina o povo passando fome, ou sentindo vontade de comer, talvez seja a melhor expressão, e eles clamavam e Deus mandava para eles o maná, e aí cansaram no maná e Deus mandava codorna, dava sede, Deus mandava água, sendo perseguido, Deus abriu o mar vermelho. Deus sempre estava presente. Mais uma evidência do texto que a gente leu hoje no início. Em todos os momentos, Deus estava presente, Deus fez milagres, Deus fez grandes coisas na vida dele, né? Bom, mas Arthur, o panorama da nossa história é assim: a terra prometida já estava perto. O capítulo 1 fala que os espias já tinham ido, contemplado a terra, mas tinha um desafio. A terra, a visão pessimista que eles tinham, né? A terra tinha sido tomada por gigantes. E aí eles voltam com essa ideia de: olha, galera, não vai dar, porque tem gigante, é isso, é aquilo. Arthurzinho, que gigante talvez você já tenha enfrentado, ou esteja enfrentando, ou acha que vai enfrentar no futuro, que talvez faça com que você exerça essa confiança que Deus estava pedindo para o seu povo nesse contexto? Nesse caso, eu acho que os dias que a gente vai enfrentar futuramente, nós jovens, vai ser mais pesado pela guarda do sábado. Porque a gente vai vivenciar muitas experiências ao longo da nossa vida que vão afetar diretamente nós guardarmos ou não o sábado. Um exemplo disso é a profissão. Conheço um amigo meu, que provavelmente vai fazer lição aqui na quarta lá, que quer ser jogador de futebol, mas é uma profissão que pode não dar ou não dar certo, porque tem muita envolvida a questão do sábado, muita final no sábado, muito jogo do sábado, e também a influência de grupo, que é algo que pode te levar a fazer muitas coisas erradas. Se você talvez não estiver bem convicto daquilo que você aceitou e que você acredita, você pode resolver mudar e acabar até ficando distante de Deus, né? Muito bom. Beleza, tem mais alguém que quer contribuir aí? Alguma experiência, algum gigante que talvez você esteja enfrentando aí na sua vida? Finge, gente, que nada aconteceu, caiu aqui, mas tudo certo. Tem mais alguma experiência, alguma vivência? Não? Então tá bom, vamos seguindo. Então, se você parar para analisar, ao longo de todo momento nós vamos ser testados. E qual é o X da questão? Se realmente confiamos no que Deus pode fazer por nós. Se realmente nós estamos entregando nas mãos dele, né, aquilo que a gente realmente precisa que seja feito por ele, né, a vontade dele, não a nossa, né? Bom, eu partilhei com vocês aí alguns textos, e o nosso tempo já está curto, mas talvez saindo um pouquinho do nosso texto de Deuteronômio 2 e indo para usar todo o restante da Bíblia, passear ali pela Bíblia, compartilhe aí com a gente o texto que cada um de vocês aí ficou responsável de compartilhar com os nossos amigos e falar acerca do tema dessa lição aí, a confiança. Vai, Clara, você primeiro. Qual o seu texto? Salmo 7. Então lê pra gente, Salmo 7. Alguns confiam em carros, em outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Muito bom. O que você aprendeu com isso daí? De que a gente deve confiar mais em Deus do que em todas as outras coisas. Muito bem. Daniel, seu texto. Hebreus 4, né? Então vai lá, lê pra gente. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. E aí? Que pode acontecer qualquer coisa. A gente tem que confiar em Deus, que Ele vai cumprir o que Ele disse. Exatamente. Deus sempre cumpre o que Ele nos promete. E Arthur, seu texto? Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. No contexto deles, esse é um texto que daria muito mais confiança para eles, no desafio que eles iriam enfrentar. Porque a terra que eles queriam, que Deus tinha prometido para eles, era uma terra muito difícil de ser conquistada pelo exército que havia neles, que eram gigantes. Porque era um contexto de muito difícil você conquistar aquela terra. Então esse era um texto para animar eles e dar mais confiança para eles nesse momento difícil deles. Muito bom, muito bom. E a pergunta que não quer calar:
O povo confiou, essa nova geração confiou no Senhor? Herdaram a terra prometida ou não? Vamos deixar para a próxima lição, né? Obrigado pela participação de vocês, Daniel, Arthur, Clara, que o Papai do Céu continue abençoando vocês. E você que está em casa, você que está assistindo a gente aí, não deixa de estudar a sua lição. Essa lição está fascinante, muito especial, e você vai aprender muito com o exemplo do povo de Israel lá no deserto. E você também vai poder aprender e tirar várias lições para a sua vida nos dias de hoje, beleza? Papai do Céu te abençoe, e aí a gente vai orar agora para poder encerrar esse momento, tá bom? Pai querido, obrigado por cuidar de nós, obrigado por cada vez mais deixar a Tua palavra tão clara nos nossos dias, que realmente através dos exemplos possamos aprender, crescer e, acima de tudo, testemunhar nos dias finais, vésperas da volta de Jesus, para que, acima de tudo, possamos sonhar e viver com este dia da volta de Jesus e herdar a nossa terra tão prometida que é o novo céu, a nova terra. Seja com a gente, nos abençoe por Jesus. Amém. Valeu, galera. Um abraço. Tchauzinho para vocês.